Se você é aquele tipo de líder que precisa rever cada e-mail antes dele ser enviado, olhar para todos os detalhes, se você é aquele que já sente um aperto quando alguma decisão é tomada sem você, isso não é zelo, isso é microgerenciamento e isso está destruindo o seu time. Hoje eu vou te mostrar o que está por trás do microgerenciamento. Vou te mostrar também a diferença entre cobrar e acompanhar. E vou te mostrar como sair desse processo, desse ciclo de cobrança constante, para que você finalmente comece a construir uma estrutura que consiga te dar visibilidade do que está acontecendo dentro do seu time sem que você precise microgerenciar o tempo inteiro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Nina Moretti, eu fui gerente sênior da Ambev e hoje eu ajudo líderes que foram promovidos por mérito técnico a estruturarem a rotina de liderança que o cargo exige. Eu vou começar esse vídeo trazendo uma verdade que machuca. Ninguém microgerencia por excesso de competência. As pessoas ou os líderes microgerenciam por medo. Medo do erro, medo de não chegar no resultado, medo de delegar uma tarefa que antes era 100% sua, medo. E como esse medo ele é muito desconfortável, você acaba traduzindo isso num comportamento. Aí você sente medo e aí você vai lá checar o tempo inteiro, revisar o tempo inteiro, microgerenciar o tempo inteiro, você quer saber de tudo. E aí você acaba chamando isso de eu gosto de estar por dentro. Só que microgerenciamento não é estar por dentro. Microgerenciamento é estar em cima. E o problema é que quando você fica em cima demais do seu time, você deixa de ser um líder que consegue desenvolver o time e você passa a ser o líder que só cobra. E se você é o líder microgerenciador que só cobra e que não desenvolve o time, naturalmente os resultados do seu time vão ser piores. E o pior de tudo nem é só isso. A gente precisa pensar que o microgerenciamento, aos poucos, ele vai destruindo a autonomia do seu time. Porque imagina só, se você vai sempre revisar tudo que o seu time fizer, o que vai começar a acontecer? O seu time vai começar a fazer as coisas de um jeito ok, porque sabe que depois tudo vai passar por você e que você vai refazer as coisas do seu jeito. E aí o seu time para de ter autonomia de fazer as coisas no padrão que precisa ser feito. E aí depois você vem reclamar que o seu time não tem autonomia, que o seu time depende de você para tudo. Mas a verdade que está por trás disso é microgerenciar o seu time destrói a autonomia deles. E tem uma confusão que é a confusão do que é a diferença de controle e acompanhamento. São coisas completamente diferentes. Quando você quer controlar tudo, você quer saber de tudo, você quer colocar a mão em tudo, você quer mexer em todos os detalhes. O acompanhamento é você definir com o seu time o que precisa, quais são as etapas do processo que você precisa ter visibilidade. E ir vendo essas etapas junto ao seu time, não é para ver tudo. Então, enquanto você ficar querendo ter controle de tudo, você fica naquele papel de líder vigilante. Na hora que você entende que o seu papel é acompanhar o que realmente importa dentro do processo, que são algumas fases específicas, você constrói uma estrutura para que você consiga fazer a gestão ali de tudo que você precisa acompanhar. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Se você tá achando que a única forma de você ter resultado é controlando tudo, você tá muito enganado. O seu papel enquanto líder é olhar ali, acompanhar os pontos chaves da operação enquanto a sua equipe executa o resto. Então, agora vamos para a parte que importa, que é como sair disso. Você já entendeu que você está microgerenciando, mas só entender não muda nada. Então agora eu vou te mostrar 3 comportamentos que você vai mudar, né? 3 mudanças que você vai fazer, que vão fazer com que você saia desse ciclo de microgerenciamento. A primeira mudança
você vai trocar essa vigilância por indicador. O líder que microgerencia, ele fica querendo acompanhar o time pela memória, por deixa eu dar uma olhada. Isso tudo vai ser resolvido quando você criar um indicador. Por quê? Na hora que você criar um indicador, o indicador ele vai ser o resultado do processo. Então você não vai precisar controlar tudo que está dentro do processo. O indicador já vai te trazer se o processo está indo bem ou se o processo está indo mal. Então, qual que é o seu papel enquanto líder? Olhou para o indicador, se o indicador está apontando um número ruim, você entra e você desenha um plano de ação com o seu time para melhorar aquele indicador. Isso se chama gestão. E esse é o seu papel, que é muito diferente de ficar querendo acompanhar todas as etapas do processo. E indicador precisa ser simples. Ele precisa ser algo simples do dia a dia da sua operação e não pode ser nada complexo, porque senão as pessoas elas não vão nem querer medir isso, quanto menos analisar o que elas estão medindo. Então faz o seguinte, pega as áreas da sua empresa ou pega os pilares da sua área e define 3 indicadores para cada um. E aí você já vai começar a partir desses indicadores a ter uma visibilidade muito boa se o caminho que vocês estão levando, o caminho que vocês estão tomando na sua área é um bom caminho. E se o caminho não estiver bom, aí entra a sua função como líder de definir os planos de ação que serão feitos para melhorar aqueles indicadores. Isso é acompanhamento, isso é gestão. O resto é só você querendo ser o vigilante oficial do seu time. E aí, a mudança número 2 tem muito a ver com a número 1. Agora que você estabeleceu alguns indicadores, você precisa estabelecer quais vão ser os rituais fixos de checagem desses indicadores. Sabe por quê? Se você não tem esses rituais fixos, você fica checando as coisas o tempo inteiro, fonte vozes da sua cabeça, isso te traz ansiedade, isso interrompe o time, porque fica o tempo inteiro aquela coisa, ô fulano, olha isso pra mim, como que tá isso aqui? Como que tá aquilo ali? Isso é facilmente resolvido na hora que você olha para aquilo que você vai ter que olhar com uma frequência X. Essa frequência pode ser diária, pode ser semanal, pode ser quinzenal, pode ser mensal. E você estipula na sua agenda quais são os momentos que você vai ter para olhar para aquilo. Inclusive, isso diminui muito a sua ansiedade, porque você já sabe, na hora que você começar a pensar sobre aquele assunto, você já sabe que no dia tal tem um ritual tal que vai olhar para aquele indicador e vai melhorar o que precisa ser melhorado dele. Você não precisa olhar para tudo o tempo inteiro. E fora que quando você estabelece esse tipo de ritual, o seu time também vai aprendendo a levar para esses rituais as informações prontas, organizadas. E aí você já tem tudo que vocês precisam para definirem as ações que serão tomadas. A mudança número 3 é sobre delegação. Se você microgerencia, eu tenho uma coisa para te dizer. O microgerenciamento, ele começa lá na delegação. Quando você delega mal, você microgerencia. Porque o que acontece? Você delega, você não especifica critério, prazo, padrão de qualidade, você não faz nenhum checkpoint dessa entrega no meio do caminho, e aí a entrega não fica do jeito que você esperava, não porque o seu time não tem competência, mas porque você não explicou da forma como precisava. Aí você pega aquela entrega, você refaz a entrega e aí você fala, tá vendo, Nina? Sou eu mesmo que tenho que colocar a mão na massa para fazer. Enquanto eu não coloco a mão na massa, não sai bom. Mas, na verdade, o erro tá lá na delegação. Então, a mudança número 3, ela é sobre delegar com critério. A partir de hoje, na hora que você for delegar uma tarefa, em vez de você virar para o seu funcionário e falar, ô fulano, faz tal coisa para mim, dá uma olhada nisso aqui para mim, você vai delegar com critério, com prazo, com padrão. Você vai combinar um checkpoint com a pessoa da sua equipe antes do prazo final daquela entrega. E você vai mostrar para ela o que na sua cabeça ou de acordo com os padrões da empresa é uma boa entrega. Então,
Se você está pedindo para um funcionário fazer uma apresentação, você precisa mostrar para ele o que é uma boa apresentação. É uma apresentação de 5 slides? É uma apresentação de 10 slides? É uma apresentação de 50 slides? É uma apresentação que tem muito texto? Ou é uma apresentação que só tem gráfico? Então, na hora de delegar, esse critério precisa estar muito claro. E isso vai garantir com que você não precise pegar para fazer e microgerenciar lá na frente. E aí, eu já quero antecipar aqui para você um efeito colateral dessas mudanças que eu trouxe aqui para você. Você vai sentir um desconforto. Você vai sentir um desconforto, principalmente nas primeiras semanas. Por quê? Porque existe um certo conforto, uma certa comodidade em microgerenciar. Porque você pega para fazer, você se sente útil, você tá ali trabalhando no dia a dia, tá colocando a mão na massa. Só que você precisa, enquanto líder, construir uma estrutura que sustente tudo que precisa ser entregue. Porém, essa estrutura, ela demora um tempinho até ela ser construída. Então, a partir do momento que você estabelece essas 3 mudanças que nós estamos falando aqui, até você começar a ver essa estrutura funcionando e rodando 100% bem, vai demorar uma semaninha. Mas é essa a virada de chave que você vai precisar ter. Você precisa aguentar esse desconforto inicial, porque é isso que vai te tirar dessa posição de líder microgerenciador e vai te colocar numa posição de liderança mais estratégica, de um líder arquiteto do sistema. Agora, eu quero saber de você. Me conta aqui nos comentários qual das 3 mudanças que eu te trouxe aqui. A primeira, sobre criar indicadores. A segunda, sobre criar rituais. E a terceira, sobre delegar com padrão. Qual dessas 3 mudanças mais faz falta no seu dia a dia de liderança? Comenta aqui abaixo, porque quando você nomeia qual é a sua principal dificuldade, esse já é o primeiro passo para você começar a agir. E se esse vídeo te fez enxergar algo que você fazia automaticamente sem perceber, além do seu comentário, você já pode deixar o seu like. Isso é muito importante para que mais líderes tenham acesso a esse conteúdo. Agora, se você quer entender por que o seu time depende tanto de você, porque microgerenciamento e dependência do líder andam assim, né? Juntinhos. Eu recomendo que você assista esse vídeo aqui, que está aparecendo em algum lugar dessa tela. Porque nesse vídeo eu te mostro exatamente como essa dependência é construída e como você vai quebrar esse ciclo. Recomendo fortemente.